Olá, gente amiga, meu irmão, minha irmã, que alegria, um privilégio poder estar aqui falando para você do amor de Deus, né? O que Deus faz na nossa vida. Dias frios, né, aqui em São Paulo, de frio, essas semanas aí, dias bem frios, né? Tô aqui de moletomzão, aqueles moletons em casa, né? Mas, na verdade, assim, dias frios, tempos sombrios, né? Tempos difíceis, né? É um tempo que a gente acha que a gente está sofrendo uma perseguição. Outro dia parei para pensar, quando veio essa pandemia aí, se você olhar no canal, tem um vídeo que eu gravei e eu dizia, puxa, eu parei, olhei a rua onde eu moro, aqui a avenida na frente, da lateral da minha casa, é uma avenida movimentada, muito movimentada de automóvel, de ônibus. Você podia deitar lá no meio da avenida, ficar deitado lá que não teria problema. Ficou parado aquele dia, né? E eu fiz algumas reflexões aí. Bom, e a gente roda e sabe que o único caminho é Deus, né? A única salvação é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando veio ao mundo, então tinha lá um rabi lá chegou e botou todo mundo do Sinédrio meio que em pânico, né? Os escribas e os estudiosos da época, os fariseus, os religiosos, né? Ficaram todos de orelha em pé, achando que aquele homem... Quem é esse homem que veio? Fez milagre, curou pessoas, fez o coxo andar, fez o cego enxergar. Quem é esse cidadão? E não conformados com isso e amedrontados de perderem talvez as suas posições de autoridade da igreja, de autoridade da religiosa da época, né, do Sinédrio e coisa e tal, sua postura toda de achar que eles poderiam, né, tantas coisas, né, ok, estavam fadados ali a perderem o trono, né, a mamata arrecadando dinheiro, fazendo, enfim. Quem era aquele homem que chegou ali e humildemente, vestido em trajes, uns paninhos velhos, tá? Fazendo milagre. E para eles lá, se dizendo o Messias, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Então eles ficaram amedrontados, fizeram lá uns conluios e decretaram ali a caça àquele homem, prenderam-no, açoitaram de toda sorte que eu às vezes penso, como homem carnal, será que a gente aguentaria passar por, né, chicoteadas, humilhações? Eu não consigo nem
pensar, nem processar isso. Mas enfim, prenderam-no, açoitaram-no, crucificaram, decretaram a morte, mataram-no. Mas aquele homem, passado 3 dias, ele ressuscitou e saiu do túmulo. O seu túmulo foi aberto, e não foi aberto de fora para dentro, foi aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou. E eles não puderam negar que eles tentaram ainda assim esconder que ele havia ressuscitado. Eles tentaram manipular de toda forma, de todo mundo. E ele venceu a morte. Ele derramou o seu sangue para nos livrar do pecado. O nosso Cristo Salvador, né? E eu explanei toda essa introdução, mas falei de Jesus Cristo. Quem é esse homem, né? Para falar um pouco de Paulo, né? Paulo. E Paulo, quem era Paulo? Aí eles começaram uma perseguição porque não poderiam deixar o cristianismo tomar a proporção que tomou de um homem que ressuscitou, venceu a morte. Morte, onde estás, a morte é o teu aguilhão. Jesus Cristo venceu a morte. E por amor de nós ele pereceu, por amor de nós ele foi crucificado e morto. E glória a Deus por isso, porque Jesus venceu, ressuscitou e hoje a gente vive dias assim que chegam a nos causar às vezes um certo temor de que a perseguição ainda existe, não é? E como existe? Existe ainda o cerceamento das pessoas poderem cultuar com liberdade. E a gente fala do amor de Cristo, do perdão, e da morte e sua ressurreição. A gente fala isso por amor realmente, porque a gente sabe que Cristo nos ama e nos amou, entregando-se ali à crucificação, entregando-se ali a toda a sorte de sofrimento e dor. E ele mesmo disse: está consumado. Está consumado. Ele não entregou para o inferno o poder e a autoridade que compete a Deus, que compete a Jesus. Ele passou por tudo que tinha de passar por nós, por amor de nós, pagou o preço na cruz, derramou o seu sangue, que aspergido pela cruz, que nos salvou e nos livrou de todo o mal. E eu creio que você também crê assim. Eu creio que vai chegar o dia que você vai ver que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sim. E Paulo, quando aqueles escribas, os fariseus e os religiosos do Sinédrio determinaram que houvesse então a perseguição aos cristãos, a toda a prática do cristianismo, a todo culto, às residências que estavam lá, fazendo qualquer tipo de adoração, de louvor, em respeito a Cristo, e qualquer prática cristã era combatida com a morte, com a perseguição. E Saulo, quem era Saulo? Saulo de Tarso,
Por isso era considerado romano. Saulo nasceu em Tarso. Era considerado romano. E Saulo estava indo para Damasco quando... Eu quero ser mais sucinto possível, mas às vezes a emoção não me deixa derramar um caminhão de... Mas Saulo indo a Damasco, ele caiu ao solo. Em dado momento ele caiu de cara no chão. E ficou... turvou a visão, ele ficou cego. E caído ficou no chão. E ele se perguntou por que aquilo havia acontecido. Ele ficou... E ele ouviu Jesus falar com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então percebeu que Jesus Cristo era de fato o sobrenatural de Deus. Era o Filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, ele reconhece que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Saulo foi ali socorrido. Disseram, leva ele ali para a rua direita, na casa de Judas. Socorrem lá, e ele cego, já cego. Estava indo para fazer uma verdadeira caça às bruxas contra o cristianismo. Ele foi ali, cego, e o Senhor Jesus determinou a Ananias que saísse e fosse lá ao caminho atrás de Saulo, na casa de Judas, a interceder por Saulo, orar por Saulo. E Ananias falou, mas Senhor, Saulo é famoso porque ele persegue os nossos irmãos a tal ponto que ele está famoso de tamanhas atrocidades que ele faz com o povo de Deus. Ele é o maior combatente ao cristianismo, maior. E Jesus falou para Ananias, falou, Ananias, faça exatamente o que eu estou te falando. Vai lá na casa de Judas e ore por Saulo, pois ele é um vaso precioso meu. Ele é meu vaso precioso. Ele é um vaso do Senhor. E Ananias fez isso. Foi lá e orou. E Saulo, então, que se tornou Paulo, assumiu que Jesus Cristo era realmente o Cristo, Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E ali mesmo ele declarou, Jesus é o Senhor. Que toda boca confessará, todo joelho se dobrará. Porque Jesus Cristo é o Senhor. E a despeito de perseguições, a despeito de pragas, daquilo que puder vir, Jesus Cristo está voltando. É tempo de nós encontrarmos na fé a paz. E a verdadeira paz que excede todo o entendimento é Jesus. Então, Paulo, então já não mais Saulo, já Paulo, era vira a página da sua história, né? E ele, na verdade,
ele declara ali o senhorio de Jesus Cristo, e Paulo foi, ainda só para ilustrar mais um pouquinho, Paulo foi importante. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. E Paulo, então, passou também a ser perseguido. Isso tudo para ilustrar essa perseguição que eu acho que a gente hoje beira aí. Se votarmos mal, se escolhermos mal, talvez um governante que não, determinado país não aceita a liberdade também de várias crenças, não é só do cristianismo, enfim. Mas Paulo passou igualmente a Jesus a ser perseguido. E Paulo foi considerado, o líder do incêndio de Roma, foi tido como o incentivador do incêndio, foi jogado à cadeia, à prisão. E na sua segunda prisão, Paulo escreveu, isso está em segundo. Eu vou te passar a referência porque eu não leio, mas eu gostaria que você estivesse meditando nisso. Eu anotei aqui, agora preciso achar onde eu anotei. Está em 2 Timóteo, os versículos, 2 Timóteo de 4 a 9. Perdão, capítulo 4, versículo de 9 a 18. 2 Timóteo, depois faça uma reflexão. 2 Timóteo, capítulo 4, de 9 a 18. E você vai, eu achei aqui, encontrar lá o que fala de Paulo. É aquela parte do combati o bom combate, guardei a fé. Paulo então passou a ser perseguido, mas Paulo já com a sua morte decretada, já na sua segunda prisão, uma prisão onde as pessoas eram jogadas já para saírem de lá leprosos ou saírem, a prisão de Marmetina, a segunda prisão de Paulo. Paulo escreveu essa carta que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 8 a 19. Leia quando você puder, medita nisso, porque essa foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo, um vaso na mão do Senhor. Meu desejo é que você seja também um vaso nobre na mão de Deus, que você seja também um disseminador da palavra de Deus, que você seja também um pregador, que você seja também um libertador das vidas que precisam tanto da paz, a paz que excede todo entendimento. Eu fico por aqui, eu encerro esse vídeo aqui, eu agradeço você pela sua audiência, pelo tempo que você está dedicando aqui a assistir, mas eu agradeço mais ainda por você estar ouvindo de Deus. E te digo, se você puder falar de Deus, fale para alguém do amor de Deus. Porque Jesus Cristo perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes ele perguntou a Pedro, tu me amas, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Então faça isso você hoje nesse dia. Hoje é um dia frio, mas eu não sei que dia você vai assistir. O dia que eu estou gravando aqui está um dia frio danado. Mas é o dia do Senhor, é o tempo de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço a você por assistir. Fique na paz de Deus. Se você puder e gostou, deixe o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal, porque eu tenho certeza que você, ouvindo
da palavra de Deus, você não vai ser mais o mesmo. Eu tenho certeza que a sua vida, em determinado momento, você precisa saber que Jesus te ama. E eu também. Um grande abraço. Fique com Deus. Que a paz de Deus esteja com você e com todos aqueles que você ama. Um abraço.